Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a aprender mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E o nosso vídeo de hoje é mais um vídeo com aqueles ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. Não importa se você é um novo cristão ou se você já é um cristão de mais tempo, um cristão de muito tempo. Todo cristão deve saber desses ensinamentos. E acontece de, às vezes, a gente já ser um cristão assim de um bom tempo de caminhada e às vezes a gente se esquecer de coisas básicas ou mesmo assim é bom a gente relembrar. Então, a nossa aula de hoje vai ser a aula de número 16 e hoje nós vamos falar sobre temperança ou domínio próprio. É a mesma coisa. Para começar a nossa aula de hoje, a gente sempre começa com uma reflexão e a reflexão de hoje diz assim: a primeira vítima da falta de temperança é a própria liberdade. Ou seja, a primeira vítima da falta do domínio próprio, da falta do autocontrole, é a própria liberdade. Se você não consegue se controlar, então significa que você é escravo de si mesmo. O verso de hoje fica em Provérbios capítulo 25, versículo 28, que diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Para que um povo conseguisse invadir um outro povo, para que um reino conseguisse invadir um outro reino, primeiro ele precisaria derrubar as defesas desse reino, que começariam com os muros que cercavam o reino. Depois que eles derrubavam os muros, então o reino ficava vulnerável. Da mesma forma, é a pessoa que não consegue se controlar. Uma pessoa que não tem o autocontrole, ela é vulnerável, ela se torna vulnerável. Além dela ser escrava de si mesma, ela ainda é vulnerável a todas as outras coisas. Os versos complementares ficam na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 ao 9. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, logo ele não pertence a Cristo. Paulo aqui, ele vem nos trazer uma mensagem de uma forma muito clara, bem resumida, mas de uma forma muito clara. Olha o que Paulo nos diz. Aquele que tem a mentalidade da carne vai viver de acordo com o que a carne quer. E aquele que tem a mentalidade do espírito vai viver de acordo com o que o espírito quer. Quem tem a mentalidade da carne só faz o que a carne quer, o que desagrada a Deus. Quem tem a vontade, a mentalidade do espírito, então pode agradar a Deus. Aquele que tem a mentalidade da carne não quer agradar a Deus e de fato nem pode agradar a Deus. Porque para agradar a Deus é preciso que o Espírito Santo more dentro dessa pessoa. Para que ele possa ter um autocontrole, é preciso que o Espírito Santo more dentro dessa pessoa. E o Espírito Santo só vai morar dentro de uma pessoa se essa pessoa tiver nascido de novo, se ela realmente tiver se convertido, porque o Espírito Santo só habita dentro daqueles que se converteram. Se alguém não tem o Espírito de Deus morando dentro dele, é porque ele não nasceu de novo. Definição. A palavra temperança vem da palavra encrateia, que significa forçar sobre alguém. É a moderação em pensamento, palavra ou ação. Também transmite o sentido de vigilância. E é por isso que lá em Mateus capítulo 26 e versículo 41, Jesus vem nos dizer: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Não é somente orar e esperar que você consiga se controlar assim.
do nada, como num passe de mágica. Mas Jesus nos ensina: orem, mas também vigiem, estejam atentos para quando vier a tentação, para quando você quiser perder o controle, você saiba o que está acontecendo, saiba que você vai perder o controle e então se controle. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 também diz: vigiem, porque o diabo é como um leão que anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para que possa tragar alguém. Então estejam atentos para que você não venha cair, para que você não perca o seu controle. É deixar os seus pensamentos e vontades submissos e obedientes à vontade do Senhor. É não obedecer aquilo que a sua carne quer, as vontades e os desejos que a sua carne quer, mas é fazer com que suas vontades, seus desejos, sejam submissos às vontades de Deus. Temperança como fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 ao 25 vem nos mostrar uma lista com virtudes que o Espírito Santo transmite para as pessoas que nasceram de novo. Quando alguém nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro daquela pessoa. Ele só habita dentro de quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, quem não se converteu, não é morada do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra dentro daquela pessoa, ele começa a dar evidências de que ele está ali. É como um morador que vai morar em uma casa e quando ele vai morar naquela casa, começa a aparecer evidências de que alguém mora naquela casa. Vai acontecer algumas coisas, por exemplo, o lixo vai ser jogado fora, comida vai ser feita, casa vai ser limpa, vai ter gente entrando e saindo, vai ter evidências de que alguém mora dentro daquela casa. Então, se o Espírito Santo mora dentro de alguém, ele vai mostrar evidências de que ele mora ali. Essas evidências são o fruto do Espírito Santo. Nós temos que lembrar que não são os frutos do Espírito Santo, como por exemplo uma banana, uma maçã, uma uva, um abacaxi, mas é o fruto do Espírito Santo, como uma laranja com vários gomos, ou uma uva com um cacho de uvas com várias uvinhas nela. Então, o fruto do Espírito é só um, é o amor, e esse amor tem vários atributos, tem várias virtudes, várias características. Uma dessas características é o domínio próprio, ou temperança. Para dominar a carne, é preciso primeiro que o Espírito Santo restaure o homem do seu estado caído, porque o homem, ele é escravo do pecado e, portanto, ele é incapaz de se dominar sem a ajuda de Deus. Foi o que Paulo disse aqui. Aquele que tem a mentalidade da carne é inimigo de Deus, porque não se submete à lei de Deus e, de fato, nem pode fazê-lo. Romanos 8, versículo 7. Nós temos também uma passagem que diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer fazer o bem, como conseguir fazer o bem. Paulo nos diz: olha, eu sou escravo do pecado. E às vezes eu sei o que devo fazer, e eu quero fazer o bem. Mas aí, às vezes, quando eu olho, não foi o bem que eu fiz. E eu sei o que é o mal, e eu sei que eu não devo fazer aquilo que é mal. Mas aí, às vezes, eu olho e foi exatamente isso que eu fiz. Foi o mal que eu acabei fazendo. E ele diz: quem me livrará desse corpo miserável que é escravo do pecado? Graças eu dou a Deus, que mandou Jesus para poder me libertar dessa escravidão do pecado. Então, Paulo vem nos dizer que o homem é escravo do pecado. Romanos 3 vem nos dizer, Paulo que escreveu Romanos, nos dizendo em Romanos 3 que nenhum homem busca a Deus, que nenhum homem procura a Deus e que para eles é inútil servir a Deus. Eles não querem fazer o que é bom, eles não amam o que é bom e mesmo que eles tenham ouvido de alguém o que é bom, eles não vão conseguir fazer, porque eles são escravos do pecado. Então, para que alguém possa ter as virtudes do Espírito Santo, é preciso primeiro que Deus salve aquela pessoa, que Deus converta ela, que Deus restaure ela, que Deus faça com que ela ressuscite dos mortos, já que ela está morta em pecados,
Romanos vem nos dizer que nós estávamos mortos em pecados, Efésios nos diz que nós estávamos mortos em pecados, e quando nós ainda estávamos mortos em pecados, Deus revelou seu amor por nós, mandando Jesus para morrer em nosso lugar quando ainda estávamos mortos em pecados. E aí quando nós confessamos o nome de Jesus, quando nós temos fé em Jesus, cremos no que a sua palavra diz, no que ele pode fazer e nos entregamos totalmente a ele, de corpo e alma, então ele vem e nos lava do nosso pecado e tira as algemas que nos escravizam ao pecado. E ele nos torna livres. Se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode nos livrar da escravidão do pecado. E quando ele nos livra da escravidão do pecado, aí sim o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E aí sim nós vamos mostrar evidências de que agora o Espírito mora dentro de nós. E uma dessas evidências é o autocontrole. Essa é uma das virtudes que o Espírito nos dá para que nos tornemos parecidos com Jesus. Quando Deus criou Adão para que fosse a sua imagem e semelhança. Deus diz, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E isso era a trindade agindo ali na criação do homem. Por isso que ele diz, façamos, no plural. Era Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo ali trabalhando na criação do homem, na formação do homem. E aí a Bíblia diz que Deus cria Adão à sua imagem e semelhança. Mas o que acontece? Adão peca, Adão desobedece a Deus. Então a imagem e semelhança de Deus que estava em Adão, que era o caráter de Deus, os atributos de Deus, que Deus havia feito a Adão como um espelho para refletir a sua imagem, então Adão agora se torna um espelho sujo. E Adão não consegue mais refletir a imagem de Deus. O que ele reflete para o mundo é alguém que está corrompido. Ele agora não é mais um homem que vive com paz, com amor, com fidelidade, com paciência, com mansidão, mas agora ele é um homem que vive no mundo com culpa, com vergonha, com inveja, com ódio, com tristeza, com dor, com sofrimento. E aí a Bíblia vem nos mostrar que quando Adão tem filhos, os seus filhos não nascem à imagem e semelhança de Deus, mas os seus filhos nascem à imagem e semelhança de Adão. Todos os filhos de Adão nasceram então corrompidos, a mesma imagem corrompida que Adão tinha depois que pecou. E então o que acontece? Jesus vem e morre numa cruz e ressuscita para poder restaurar essa imagem e semelhança nos seres humanos. E aqueles que se convertem, aqueles que nascem de novo, então agora o Espírito Santo vai trabalhar naquelas pessoas para que agora eles sejam restaurados à imagem e semelhança de Deus. Agora os cristãos eles vão refletir a imagem de Deus. O Espírito Santo ele vem e limpa esse espelho borrado que nós somos, sujo, todo imundo, e ele limpa com a sua água, e aí agora nós ficamos limpos de novo. E agora nós conseguimos refletir a glória de Deus. Por isso que o Espírito Santo coloca em nós os atributos dele, as virtudes dele, para que nós possamos refletir as pessoas ao nosso redor de quem nós somos filhos, quem é o nosso Senhor. Então, se eu digo que sou um cristão e eu não estou refletindo os atributos do Espírito Santo, se eu digo os comunicáveis, tem atributos incomunicáveis de Deus, que são, por exemplo, a sua eternidade, a sua glória, a sua onipotência, são atributos que Deus não divide com o homem. Mas tem atributos comunicáveis, que é, por exemplo, é o amor, a paz, a mansidão, a misericórdia. Esses são os atributos comunicáveis. Nós temos aqui uma aula bem no comecinho, as aulas falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, e lá a gente explica tem mais explicadinho lá para vocês poderem entender. Então esses atributos comunicáveis, o Espírito Santo passa eles para nós também. Ele reflete, uma das evidências que nós temos do Espírito Santo em nós, é refletir os atributos comunicáveis que Deus tem. Então, se eu digo que eu sou um cristão e eu não estou refletindo os atributos comunicáveis que Deus tem, Deus é amor. Se eu não mostro amor, Deus é paz. E se eu não tenho paz e não promovo a paz, Deus é misericórdia. E eu não uso de misericórdia com as pessoas, Deus ele é mansidão. Eu não sou mansa. Deus ele tem a temperança, ele é um Deus que é paciente.
eu não sei ser paciente, eu não sei me controlar, então logo eu vou evidenciar que talvez a minha conversão não tenha sido verdadeira, mas seja uma falsa conversão. E talvez eu esteja enganando a mim mesma. Deus irá permitir que nós passemos por provas para que essa virtude seja amadurecida cada vez mais em nós. Quando Deus vem nos dar paz, Ele vai permitir que nós passemos por situações na nossa vida para poder fazer com que essa paz seja amadurecida dentro de nós. Ele vai trabalhar essa paz dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, nós não mudamos da água para o vinho assim da noite para o dia. Não, ele é um processo gradual. Em muitas pessoas é um processo mais lento do que em outras. Algumas pessoas mudam mais rápido, algumas pessoas mudam mais devagar. Mas todas as pessoas elas vão passar por provas, por tribulações, por situações que Deus vai permitir com que essas pessoas passem, para que as virtudes do Espírito Santo nela sejam amadurecidas. E uma dessas virtudes é o domínio próprio. Então, se você é um cristão, você deve logo ficar ciente de que Deus vai permitir que você passe por situações para você amadurecer o seu domínio próprio. Situações que você vai ter que treinar o seu domínio próprio, controlar o seu domínio próprio. Das coisas que nós precisamos dominar, nós podemos dividir em 4: vontades, palavras, pensamentos e atitudes. A primeira que nós vamos ver aqui são as vontades. A vontade muitas vezes é algo passageiro e quando não a controlamos, só fica as consequências. Muitas vezes você vai ter vontade de alguma coisa hoje e lá no futuro você não vai mais querer aquilo ali. Você vai gostar muito de alguma coisa hoje e lá no futuro você não vai mais gostar daquilo ali. Então a vontade, o desejo, ele é algo passageiro e ele muda. Nem sempre você vai gostar de uma coisa para sempre do mesmo jeito. Muitas vezes você vai gostar de uma outra coisa, você vai mudar os seus gostos. Então a vontade ela é passageira. E quando você não consegue se controlar, quando fala das suas vontades, você vai acabar sofrendo consequências por isso. Provérbios 14, 29 vem nos dizer que aquele que é impaciente só demonstra a sua loucura. E Gênesis 4, 7 vem nos dizer, vem nos contar sobre a história de Caim e Abel. Quando Caim e Abel vão oferecer os seus sacrifícios ao Senhor, e Deus se agrada do sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim. E quando Deus rejeita o sacrifício de Caim, porque Deus conhecia o coração de Caim, o problema não estava no que Caim entregou. Não era por ser frutas, vegetais, porque na própria lei do Velho Testamento, na lei de Moisés, muitas ofertas que as pessoas faziam eram de cereais, eram de vegetais, eram das suas colheitas. Então o problema não estava no que Caim entregou, mas o problema estava na intenção do coração de Caim. E Deus conhecia a intenção do coração de Caim. Ele sabia que não era uma intenção boa. Por isso rejeitou a oferta de Caim. E quando ele rejeita a oferta de Caim, Caim demonstra através das suas feições os sentimentos que ele estava. Caim ele fica triste, Caim ele fica com raiva, Caim ele tem ódio de Deus, Caim ele odeia o seu próprio irmão, Caim fica odiando todo mundo, fica com raiva de todo mundo e Deus percebe isso. Deus vê que o rosto de Caim está transparecendo aquilo que ele está sentindo, de tão forte que é os seus sentimentos e os seus pensamentos. E Deus diz para Caim, Caim, por que caiu o teu semblante? Por que a tua feição mudou? Por que a tua expressão facial está diferente? Fique sabendo, Caim, que o pecado já bate à sua porta, mas você deve dominá-lo. Você precisa dominar os seus maus desejos que tem no seu coração, porque senão você vai sofrer consequências com isso. E o que Caim faz? Caim não se controla, dá vazão aos seus desejos, aos seus sentimentos e acaba causando uma tragédia na sua família, dando fim na vida do seu irmão. E aí veio grandes consequências para Caim e para sua família. Nós também devemos controlar as nossas palavras. Provérbios capítulo 13, versículo 3 vem dizer que quem fala demais arruína a si mesmo. Quem fala demais conta segredos que não deve. Quem fala demais se mete em assuntos que não deve. Quem fala demais
fala o que nem sabe direito, que só ouviu falar e nem sabe se é verdade. Quem fala demais não está preocupado com as consequências, mas as consequências virão. E ele arruína não só a si mesmo, mas ele arruína também os que estão ao seu redor. Tiago 1,26 vem nos dizer que quem diz ser religioso e não refreia a sua própria boca está se enganando, e sua religião é vã. Porque quem diz ser cristão e não sabe se controlar, está enganado pensando que é cristão. Porque aquele que é cristão, ele vai aprender a se controlar. Isso é uma virtude do Espírito Santo. Logo, se alguém não se controla, isso significa que ele não tem o Espírito Santo. Se ele não tem o Espírito Santo, isso significa que ele não é convertido. Logo, a sua religião, a sua crença é vã. Porque o que ele está crendo, o que ele está fazendo, não está servindo de nada, já que ele não é convertido de verdade. Portanto, quando nós dizemos que somos cristãos, nós precisamos nos dominar, nos controlar. Controlar nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes, os nossos desejos. Nós precisamos aprender a nos controlar se nós de fato dizemos que somos cristãos, porque isso vai demonstrar se realmente nós somos cristãos ou não. O que nós precisamos controlar também? Nossos pensamentos. Filipenses 4,8 diz: pense naquilo que for bom, naquilo que for agradável, naquilo que agrada ao Senhor. Se agrada ao Senhor, então pense naquilo. Se não agrada ao Senhor, então fuja desses pensamentos. Se a sua mente está vazia e você começa a pensar coisas ruins, procure ocupar a sua mente com coisas boas. Procure pensar naquilo que você gosta de fazer, em pessoas que você ama. Procure pensar em coisas boas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Leve cativo os pensamentos para obedecerem a Cristo. Você agora é servo de Cristo. Se você nasceu de novo, se você é de fato convertido, então agora você é servo de Cristo. Portanto, você foi liberto do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você é servo de Cristo. Então, os seus pensamentos devem obedecer a Cristo e não mais a sua mente, não mais a sua carne. Controlar também as nossas ações. E como exemplo, nós temos José. José, ele se controlou e não se vingou dos seus irmãos. José, ele se controlou e era obediente aos seus pais. José, ele se controlou diante da esposa do seu senhor. Quando a mulher de Potifar quis atacar José e fazer com que ele se deitasse com ela, José, sabendo que era homem e que era fraco e que por mais que o seu espírito fosse forte, ele poderia cair porque todo homem é pecador, o que José faz? Ele literalmente foge. Se ele percebeu que ele não poderia se controlar, ou mesmo que se ele ficasse ali, mesmo sem ser por culpa dele, alguma coisa de pior ia acontecer, então o que ele faz? Ele literalmente fugiu. José, ele controlou as suas ações. 1 Tessalonicenses 5,22 vem nos dizer: fujam da aparência do mal. Alguma coisa parece que é má, parece que não agrada a Deus, parece que não está certo, então fuja disso, porque você pode acabar caindo. Quem está em pé, cuide para que não caia, e pode acontecer o pior. 1 Coríntios 9,25. Todo atleta se domina para ganhar um prêmio corruptível, e nós o incorruptível. Quem conhece um atleta ou quem já assistiu reportagens, documentários, entrevistas de atletas vão perceber o quanto que essas pessoas elas se dominam, quantos que elas pelejam para poder se controlar no seu treinamento, a fim de conhecer um prêmio, conseguir um prêmio que no futuro vai acabar, vai perecer aquele prêmio. Eles se controlam na sua alimentação, se controlam nos exercícios físicos, se controlam nas suas saídas, eles se controlam em tudo. Eles tentam controlar a sua mente, tentam controlar o seu sono, apenas para conseguir um prêmio corruptível. Muito mais nós, que somos cidadãos do céu, devemos aprender a nos controlar a fim de ganhar um prêmio que é incorruptível. Jesus é o melhor exemplo de domínio próprio. Nós vemos isso na tentação de Jesus no deserto, por exemplo. A Bíblia diz que, como ser humano, ele passou por todos os tipos de tentações que um ser humano pode passar. E mesmo assim, ele venceu todas elas como um ser humano. Ele era 100% Deus, ele é 100% Deus, mas ele também é 100% ser humano. E quando estava na terra, ainda sem ter o corpo glorificado,
Jesus, ele venceu as tentações como ser humano, para nos mostrar que é possível também que nós venhamos vencer as tentações. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, vem nos dizer: sigam o exemplo dele. O próprio Jesus diz, quando está perto de ser crucificado, ele olha para os seus discípulos e diz: vocês viram o que eu fiz? Agora vão e façam o mesmo. Jesus é o melhor exemplo de controle, de autocontrole, de domínio próprio. 1 Pedro 2, versículo 11 vem nos dizer: você é forasteiro dessa terra. Então se afaste dos desejos, das vontades das pessoas dessa terra. Não se contamine com as coisas desse mundo, porque você não é daqui. Então não faça parte das coisas erradas da cultura daqui. Você é de outro lugar. Esteja preparado para que um dia você volte para aquele outro lugar. Veja como exemplo Daniel. Daniel, ele era um judeu que foi levado como escravo para a Babilônia, mas mesmo na Babilônia, ainda assim, Daniel não deixou se contaminar com as coisas erradas da cultura babilônica. Ele se manteve firme e puro, porque ele sabia que ele não era um cidadão babilônico, mas ele era um cidadão judeu, ele pertencia a Israel, ao povo de Deus. Do mesmo jeito somos nós. Nós somos cidadãos de Sião, nós não somos cidadãos do planeta Terra. Portanto, nós não devemos nos contaminar com as coisas más do planeta Terra. Normalmente, quando se fala de autocontrole, de domínio próprio, você vai pensar em quê? Em drogas, em bebidas, em sensualidade, em glutonaria. Mas a falta de controle, ela não se resume só a isso. Ela abrange muito mais do que apenas isso. A falta de controle, ela destrói o ser humano. Foi o que nós vimos aqui durante toda essa aula. Ela vai acabar atrapalhando a vida da pessoa, arruinando a vida da pessoa. Ela vai deixar a pessoa vulnerável aos males. Ela vai mostrar que a pessoa é uma louca. Ela vai mostrar que a pessoa não é crente de verdade. Então, a falta de controle, ela só vai trazer destruição para o ser humano. E por fim, embora o domínio próprio esteja relacionado com mansidão, eles são um pouco diferentes. A mansidão tem a ver com o seu relacionamento com o próximo. Já o domínio próprio tem a ver com o seu relacionamento consigo mesmo. Enquanto a mansidão é você se controlar com respeito às pessoas, às situações, o domínio próprio é você se controlar com respeito a si mesmo, suas próprias vontades, seus próprios desejos, suas próprias palavras, suas próprias atitudes. Então essa foi a nossa aula de hoje. Como eu sempre digo, eu espero que ela tenha edificado você, espero que ela tenha abençoado você, que você tenha crescido mais um pouquinho no conhecimento de Jesus Cristo. Como eu sempre digo também, se nós dizemos que amamos a Deus, devemos procurar conhecer a Deus, porque como podemos amar alguém que nós não conhecemos? Então, eu espero realmente que essa aula tenha servido para aumentar o seu conhecimento sobre Deus. Se ela lhe edificou, se ela lhe abençoou, quero pedir a você para curtir esse vídeo. Tem gente que não curte o vídeo, às vezes assiste o vídeo para até uma boa altura e depois se esquece de curtir e sai. Mas quando você curte, você ajuda aqui o nosso canal. Quero te pedir também para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quando você faz essas coisas, o YouTube ele vê que talvez o vídeo seja relevante, talvez o canal seja interessante e talvez mais pessoas possam se interessar pelo conteúdo desse canal. E aí o próprio YouTube vai recomendar esse canal, esses vídeos para outras pessoas. Então essa foi nossa aula de hoje e até a próxima.